Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Que é a lei que tem a ver com as máquinas térmicas. Então, aqui eu delineei alguns objetivos. Primeiro é entender a transformação de energia em trabalho. Depois, vocês tá no mudo essa aula, tá? Vocês podem ler aqui os objetivos direitinho. Vamos falar um pouquinho de máquinas térmicas na história, como se desenvolveu as máquinas térmicas, tá? Primeiro, né, o que é uma máquina térmica? Isso vai estar lá no questionário de vocês, tá? Tem uma pergunta lá, o que é máquina térmica? Então, o que a máquina térmica faz? Como a gente vai ver aqui, a máquina térmica, ela converte energia térmica, que é o que nós vemos aprendendo até aqui, em energia mecânica. Então, a máquina térmica pega energia térmica e converte em energia mecânica. No caso aqui, a máquina térmica vai pegar o calor produzido pela queima de algum combustível e vai transformar em movimento. Então, é isso que essencialmente uma máquina térmica faz. Pega energia térmica e transforma em energia mecânica, energia de movimento, tá? Então, grava isso, porque vai ter uma questão lá sobre isso, tá? Qual foi a primeira máquina térmica que a gente tem história, pessoal? A máquina térmica que a gente tem conhecimento foi feita por Heron de Alexandria no ano 100. É a Eulípila. Na prática, o que era, pessoal? Era uma esfera vazada, onde aqui aquecia, produzia-se energia térmica, e essa esfera aqui, ela impulsionava aqui, né? Saía vapor de um lado, vapor do outro, e com isso ela girava. Então, energia térmica era transformada em movimento. Então, essa é uma máquina extremamente rudimentar, que transforma energia térmica em movimento. Mais à frente, aí você vê que quase tem um vácuo muito grande aqui, ó, em 1629, um italiano chamado Giovanni Blanca, em 1629, ele fez algo muito parecido. Pegou energia térmica, a queima de um combustível, e esse vapor dessa queima subia, girava aqui uma roda, e essa roda estava acoplada a outra roda, que estava acoplada aqui a pilões. E esses pilões eram usados para amassar trigo ou milho, por exemplo. Tá? Então, isso aqui também é uma máquina extremamente rudimentar, onde mostra aqui que energia térmica está sendo transformada em trabalho. Tá? Porque os pilões estão realizando trabalho. Isso em 1629, né? Quando você vai para 1680, tem um pesquisador chamado Christian Huygens, ou Christian Huygens, né, como a pronúncia mais correta. Christian Huygens, vocês vão ouvir de novo a falar sobre ele quando vocês forem estudar no segundo semestre ótica, tá? Mas aqui, o Christian Huygens, ele idealizou uma máquina que... O que acontecia? Aqui dentro dessa câmara aqui, tem uma câmara aqui, né? Ele colocava pólvora, né? Nessa época já se conhecia pólvora, e explodia essa pólvora. Quando explodia a pólvora, esse êmbolo aqui, esse pistão, era empurrado para cima. Era empurrado para cima, e com isso ele conseguia movimentar aqui um objeto, por exemplo, realizar trabalho. Note que essa aqui, pessoal, é um protótipo, porque a queima, a explosão acontecia aqui dentro do cilindro. Note que isso aqui é um protótipo de um motor a combustão interna, né? O motor dos carros, por exemplo. Tá? Então, ele conseguiu produzir movimento a partir dessa queima. De novo, né? A queima da pólvora gera energia térmica e a energia térmica produziu movimento. Então, isso é uma máquina térmica. E aí, aquele lá era o Huygens. Aí o assistente do Huygens, que é o Denis Papin, era o assistente do Huygens. Ele achou mais interessante, lá dentro do cilindro, em vez de queimar pólvora lá dentro, ele resolveu colocar vapor de água. O que acontece? Você joga vapor de água ali dentro, o que acontece? O vapor, ele expande. É isso que acontece, né? A água, quando entra em ebulição, quando ela se transforma em vapor, o vapor expande. E aí, quando o vapor expandia, o vapor empurrava o pistão para cima, ou o êmbolo para cima, e com isso ele conseguia movimentar também, gerar trabalho, gerar energia mecânica.
Então, note, a contribuição do Papin ela foi essa. Ele trocou a pólvora por vapor de água. E aí, mais à frente, pensando nessa ideia do vapor de água, o Thomas Savery, em 1698, ele idealizou uma máquina que é muito parecida com isso aqui, ó. O que acontecia? Na época, turma, tinha, essa época, o Reino Unido, a Inglaterra, tinha muitas minas de carvão, de prata, vários minerais eram coletados nessa época. E essas minas, o que acontecia? Os trabalhadores iam trabalhando, aí quando eles atingiam um lençol freático, a mina inundava. Quando a mina inundava, ela se tornava uma mina inutilizável, não dava mais para trabalhar nela. E aí, pensando em resolver essas questões, o Thomas Savery, ele produziu uma espécie de bomba. O que essa bomba fazia? Essa bomba era colocada lá no fundo da mina, com a boca para fora da mina, e ele injetava vapor, tá? Então, queimava um combustível, no caso aí era carvão mineral, gerava vapor, esse vapor era injetado dentro de uma câmara aqui, ó, dentro de um tubo, e esse tubo era colocado lá dentro. Só que quando esse vapor entrava em contato com a água que estava no fundo da mina, o que acontece quando o vapor entra em contato com a água? Ele condensa. Só que o vapor ocupa um volume muito grande. Quando ele se condensa, ele diminui o volume dele. Quando esse vapor diminuía o volume dele, ele sugava a água, ele puxava a água da mina. E com isso eles puxavam a água da mina, quando esse vapor se condensava, depois eles fechavam a válvula e jogavam mais vapor, expulsando esse líquido para fora da mina. Tá? Então, era um processo meio trabalhoso e custoso. Por quê? Para gerar esse vapor, tem que queimar combustível. Então, assim, queimava-se muito combustível para tentar tirar essa água da mina, fazendo esse processo, né? Note que o vapor é jogado dentro do cilindro e a condensação acontecia dentro do cilindro, tá? Isso é importante entender. A condensação acontece dentro do próprio cilindro e depois a água era expulsa. Só que isso aqui, pessoal, não era muito eficiente. Por quê? Porque quem expulsava essa água, na realidade, era a pressão da atmosfera. O que o vapor fazia aqui era só sugar a água para dentro do cilindro. Mas quem expulsava a água lá para fora da mina era a pressão da atmosfera, tá? Então, o rendimento dessa máquina era muito baixo. E lembra daquela história que eu falei para vocês? A cada 10 metros aumenta a pressão da atmosfera em 1 atmosfera? Então, na prática, eles só conseguiam fazer isso até mais ou menos 10 metros de profundidade. Depois disso, ficava praticamente quase que impraticável. Porque a pressão da atmosfera, ela só consegue exercer a pressão de 1 atmosfera, não consegue mais que isso. Tá? Então, e aí, pensando nisso, o que aconteceu? E aquilo ali já é uma máquina mais interessante, a máquina do Savery. Aí o Thomas Newcomen, ele diversificou essa máquina. Então, qual foi a contribuição do Thomas Newcomen? A máquina do Savery só era usada para minas, para tirar a água de minas. O Thomas Newcomen, ele simplesmente diversificou. Por exemplo, ele colocou uma roda, como essa aqui, por exemplo, para girar, ó, do outro lado. Uma roda como essa para girar do outro lado. Então, ele só aplicou ela em outros usos. Tá? E aí, mais à frente, veio um pesquisador que foi o divisor de águas, que é o James Watt. Não é à toa que hoje, as unidades de potência, hoje, você vai numa lâmpada, tá lá, qual é a potência dessa lâmpada? O pessoal fala, 60 watts. Qual é a potência dessa máquina? 60 watts. Por quê? Quem fez o divisor de águas aqui foi o Watt. O Watt teve uma ideia, o que ele fez? A máquina do Savery, se você for olhar, olha só, o vapor é jogado dentro do pistão e aqui esse vapor entra em contato com a água e ele se condensa. Ele se condensa onde? Dentro do pistão. Tudo bem? O que o Watt fez, se alguém perguntar para vocês qual foi a grande contribuição do Watt para as máquinas térmicas, ele fez com que o vapor, turma, se condensasse em outro lugar, não dentro do pistão. Então, essa foi a grande contribuição. Olha só, você aquece aqui, tem um aquecedor, aquece, gera vapor,
esse vapor entra dentro do pistão, como está aqui, o pistão empurra o êmbolo, esse êmbolo gera aqui um trabalho, ó, gira uma roldana, só que a condensação não acontece aqui dentro. O que acontece? Quando o pistão desce, ele sobe sendo empurrado. Quando ele desce, a válvula que A ela se fecha e a válvula B se abre. Então, ele expulsa, quando ele desce por causa da gravidade, né? Quando ele desce, ele expulsa o vapor, aí esse vapor agora vai se condensar aqui fora, por meio, utilizando essa água. Esse vapor vai entrar em contato com essa água, não diretamente, mas aí ele vai se condensar virando água e vai ser jogado fora aqui. Quando o Watt teve essa ideia de fazer com que a condensação ocorresse em outro lugar, turma, isso deu segurança e isso fez com que fosse possível construir uma máquina térmica que se movimentasse. Foi a partir daí que foi possível, por exemplo, construir as locomotivas a vapor, os barcos a vapor. Foi a partir daí, a partir do momento que ele separou o pistão, onde ocorria a produção de trabalho, do condensador. Tá? Então, essa foi a contribuição do Watt para as máquinas térmicas. Vamos falar agora, explicar como é que funciona uma máquina térmica, o ciclo nas máquinas térmicas ou nas máquinas a vapor. Máquina a vapor, turma, é um exemplo de máquina térmica, tá? Então, vamos olhar a máquina a vapor. Como que a máquina a vapor funciona? Pessoal, isso aqui que está desenhado aqui é um exemplo de uma... Não tem quando o governo fala o seguinte, as térmicas vão ser ligadas. Quando lá na conta de energia lá vem a chamada bandeira vermelha, turma, significa que essa energia, parte dessa energia, não está sendo produzida por hidrelétricas. Está sendo produzida por usinas termoelétricas. Por que termoelétricas? Termo, porque tem energia térmica sendo usada para gerar energia elétrica. Então, o que tem nessas usinas termoelétricas? Tem uma planta como essa aqui, olha só. Tem uma caldeira, onde tem água, a uma pressão alta. Essa água, ela é aquecida, então tem uma fonte térmica, onde é queimado carvão mineral. Então, para gerar essa energia elétrica, a gente precisa queimar esse carvão mineral. Por isso que essa energia é tão cara. Por isso que ela é muito mais cara do que a hidrelétrica. Né? Por isso que a gente tem que pagar uma taxa extra. Porque a gente está queimando carvão para gerar energia elétrica. Então, queimando carvão onde? Na caldeira. A caldeira está sendo aquecida pela queima desse carvão. E essa água que está a alta pressão, essa caldeira é como se fosse uma grande panela de pressão. Aí gera um vapor. Esse vapor, por meio de dutos, ele é levado até uma turbina. Uma turbina é algo como isso aqui, ó. Está girando, ó. Essa rodinha. Essa rodinha, ela é acoplada, aqui embaixo tem um dínamo, você está vendo? Ó. Isso aqui você vai aprender como é que funciona lá em Física 3. Essa rodinha gira esse dínamo, e esse dínamo vai gerar energia elétrica por meio desses fios aqui, ó. Tudo bem? Então, gera um trabalho aqui, ó. Esse movimento, ele é um trabalho. Gera um trabalho. Beleza. Aí, olha só. Esse vapor, ele entrou em contato com essa turbina e empurrou essa turbina. Gerou trabalho. Por isso que tem essa letra grega aqui, tal, gerou trabalho. Só que quando esse vapor empurra essa turbina, ele perde parte da energia dele. Então, o vapor, ele dá uma esfriada e parte dele se condensa, ou seja, vira líquido. Então, você acaba tendo uma mistura de vapor com líquido. Aí, o que acontece? Esse vapor com líquido, agora, depois que empurrou a turbina, ele vai por meio de tubulações, e olha aqui a contribuição do Watt. Ele vai para um condensador. Por quê, pessoal? Eu preciso retornar com esse vapor, com essa quantidade de líquido, lá para dentro da caldeira. Só que eu não consigo jogar vapor para dentro da caldeira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse vapor que está sobrando ainda e fazer ele virar líquido. Por quê? É mais fácil jogar líquido de volta para dentro da caldeira. Então, quando essa mistura de vapor e líquido passa por essa tubulação e chega no condensador, ele entra aqui em contato com, por exemplo, um rio. Geralmente o condensador é um rio, é uma piscina. Quando ele passa pelas tubulações e entra em contato com essa piscina ou com esse rio, ele rejeita calor. Então,
quando ele rejeita calor e energia térmica, ele se condensa, ele perde energia térmica e se condensa, vira líquido. Quando ele vira líquido, a gente pode jogar ele novamente para dentro da caldeira. Só que aí a gente usa uma bomba. Aí essa bomba bombeia de novo esse líquido para dentro da caldeira. E aí esse líquido, ele vai ser aquecido novamente, vai virar vapor e vai fazer o ciclo de novo. E esse ciclo vai ficar se repetindo continuamente, tá? Note que o líquido aqui, qual é o fluido que está passando aqui, que está girando dentro dessa máquina? É a água. Então, o fluido de operação que a gente chama, anota aí, tá? A água, no caso, vai ser o fluido de operação. Vai ser o fluido de operação. Então, ele vai ficar girando dentro dessa máquina, vai ficar se repetindo. Então, olha só, a água, o que ela faz aqui? O que você tem que entender? Porque vai ter uma pergunta lá sobre isso também no questionário, tá? O que a máquina está fazendo? A máquina tem... Quais são os principais constituintes da máquina? Tem a caldeira, que é a fonte quente. Anota aí, vai ter uma pergunta lá sobre isso. Tem a turbina, que é a máquina. A máquina, no fundo, é a turbina, porque é ela que está gerando trabalho. E tem aqui no condensador, não é onde essa água e esse vapor aquecido, eles liberam energia para se condensar? Para o restante do vapor se condensar, isso aqui, pessoal, é a fonte fria. Então, a caldeira é a fonte quente, da onde se retira a energia térmica, a turbina é onde se realiza o trabalho, e o condensador é onde se despeja a energia térmica que sobrou. O que sobrou, eu vou explicar ainda, na verdade não é o que sobrou, mas é o que estava lá, o que tinha, é o que sobrou, mas a gente vai ver que sempre tem que sobrar alguma coisa. Então, se sempre tem que sobrar, não é o que sobrou, é o que realmente precisava estar ali. Então, o que uma máquina térmica tem? Fonte quente, tem a própria máquina e tem a fonte fria. Tá? Precisa ter isso, pessoal. Precisa ter isso, tá? Precisa ter isso. Aqui na minha... Essa maquininha aqui é muito simples, tá? Não sei se está dando para vocês verem muito bem. Esse aqui, ó, isso aqui é a minha fonte térmica. É aqui que eu coloco o combustível para queimar. Aqui é um fogareirozinho, tá? E aqui é a fonte quente, seria a caldeira. Ela aquece aqui. Esse aqui são os pistões, ó. Tá vendo subindo e descendo? Ó. São os pistões. Aqui que é realizado o trabalho. Tá movimentando essa roda. E aí você pergunta, mas Jadel, onde está a fonte fria? Onde está a fonte fria? Pessoal, aqui a atmosfera da sala está em contato com o objeto aqui que está sendo aquecido. Então, esse calor, depois que ele aquece o ar, o próprio ar está em contato com a sala. Então, a sala é a fonte fria. Tudo bem? É o condensador, seria o condensador. Ok? Então, só que essa aqui é uma maquinazinha de Stirling, ela é bem simplesinha, tá? Se você for olhar, não tem bomba aqui. Então, a bomba não é essencial. O que é importante é ter uma fonte quente, uma fonte fria e a maquininha para girar. Isso que é importante. Vai ter uma pergunta lá sobre isso, né? O que a máquina térmica tem? Você tem que responder. Uma fonte quente, uma fonte fria e a própria máquina. Como é que a gente desenha isso? Então, olha só. Essa máquina térmica, ela tem uma caldeira, tem a turbina, tem um condensador e tem a bomba. Como que a gente desenha isso num diagrama PV, que é o que a gente está fazendo aqui no nosso curso? Olha só. O que está acontecendo dentro da caldeira? Dentro da caldeira, o que está acontecendo? Dentro da caldeira, turma, é de A para B. De A para B, o que está acontecendo? O volume está aumentando e a pressão é a mesma. Eu não disse que a caldeira é uma panela de pressão? Então, a caldeira mantém a pressão e vai aquecendo o líquido. À medida que ele vai aquecendo o líquido, esse líquido vai virando vapor. Se ele vira vapor, o volume aumenta, a pressão constante. Então, está aqui, ó, de A para B, o volume aumenta, a pressão constante. Aí, esse vapor agora entra pelas tubulações e vai lá até a turbina. Empurra uma turbina. Quando ele empurra até a turbina, ele expande mais um pouco, porque ele vai entrar agora na região da turbina. Ele expande um pouquinho mais, vai de um volume B para um volume C, só que a temperatura dele diminui e uma parte se condensa, como eu disse. Então, ele está no volume C, porque ele está na turbina. Tem uma mistura aí de vapor com água. Aí, o que vai acontecendo?
No condensador, agora ele vai entrar em contato com o condensador. De C para D, ele está no condensador, esse vapor. De C para D, o que vai acontecendo? O vapor, ele entra em contato com o condensador e ele vai se condensando, vai virando líquido. Então, o volume dele diminui. Então, ó, de C para D, o volume diminui. A pressão constante, isso acontece a pressão constante. Quando chega em D, pessoal, quando ele chega em D, alguém pergunta assim, em D, o que está acontecendo? Quando ele chega no D, o volume VA, note, ele é líquido. Então, o que está acontecendo o que está acontecendo de C para D é uma transformação de fase. O vapor está virando totalmente líquido. E aí, no D ele é líquido, o que tem que acontecer? Nós temos que jogar ele de novo para dentro da caldeira. Só que no D, olha a pressão é P1. Olha a pressão da caldeira, a pressão da caldeira é P2. Nós não podemos jogar um líquido, turma, que está a uma pressão baixa dentro de um recipiente que está a uma pressão alta. O que vai acontecer? Vai diminuir a pressão da panela de pressão, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? Para aumentar a pressão, a gente pega esse líquido e faz ele passar ele por uma bomba. O que a bomba faz? A bomba comprime o líquido, aumenta a pressão dele e joga ele dentro da caldeira. Então, é isso que a bomba faz de D para A. Ela aumenta a pressão, ó, mantendo o volume. Por quê? A água, você já tentou espremer uma garrafa de água? Se você espreme, exerce pressão sobre uma garrafa de água, o volume dela não muda. Então, o que acontece? A bomba exerce pressão sobre esse líquido, só que o volume dele não muda, tanto que é VA, só que a pressão aumenta, ó, até chegar dentro da caldeira. E aí, adivinha só, esse mesmo líquido, porque ele é o fluido de operação. Então, anota aí, o fluido de operação, nesse caso, é o líquido, é a água. O que acontece com esse líquido? Ele vai voltar a repetir esse ciclo. Mesma coisa. Por isso que nós dizemos, turma, que as máquinas térmicas, elas operam em ciclos. E vai se repetindo, e esse fluido de operação vai repetir isso indefinidamente. E toda vez que ela fizer um ciclo, a água, ela vem aqui do B para o C e empurra a turbina. Repetiu? Empurra a turbina. Repetiu? Empurra a turbina. Então, olha só, pontos importantes aqui. Do A para o B, a água está virando vapor. Do B para o C, uma turbina está sendo empurrada. Do C para o D, o vapor está virando água. E do D para o A, o líquido passando pela bomba. Então, aqui do A para o B, a água retira calor da fonte quente. Olha a fonte quente aí. Do B para o C, uma parte desse calor é utilizada para realizar trabalho. Note, eu disse, uma parte desse calor é utilizado para realizar trabalho. E o que sobrou, o que essa água faz do C para o D? Despeja lá no condensador. Tudo bem, turma? Retira da fonte quente, uma parte realiza trabalho e outra parte despeja, rejeita, joga fora, lá na piscina, no rio, no mar. Ok? Vamos falar, aquela ali foram as máquinas térmicas. Vamos falar um pouquinho do ciclo das máquinas a combustão interna, que foi a ideia lá atrás do papinho, né? O que nós temos nas máquinas a combustão interna? Olha o nome, turma. O próprio nome já dá uma dica, né? Máquinas a combustão interna. No caso da máquina a vapor, a combustão ocorre na queima do carvão. Por isso que eu disse que a energia fornecida pelas termoelétricas é tão cara, porque nós temos que queimar carvão. Só que a queima do carvão é fora. Dentro da caldeira só tem líquido. É fora. O que acontece nas máquinas a combustão interna? A queima acontece dentro da máquina. É o caso de um motor, turma, um motor de um carro, por exemplo. Isso aqui é o cilindro, tá? Isso aqui é muito parecido. É como se isso aqui estivesse na vertical, assim, ó. É muito parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é um cilindrozinho, tá vendo? Aí aqui dentro, olha o pistão aqui dele, ó. Esse aqui é o pistão, ó. Se você olhar, ó, ele se mexe, tá vendo? Ele se mexe o pistão. No motor de um carro, turma, tem o bloco do motor. O pessoal fala, olha, tem que tomar cuidado para não estourar o bloco do motor. Porque se você racha o bloco do motor, acabou o motor, não tem mais motor.
Tem que fazer o motor de novo, novamente. O bloco do motor, as montadoras, ela pega um bloco de ferro e ela faz 4 cilindros nesse bloco de ferro. E em cada cilindro desse, eles colocam um pistão desse aí que está na tela. E esse pistão, assim como essa maquinazinha simples que eu mostrei para você, eles vão ficar subindo e descendo. Por isso que é chamado motor, turma, de 4 tempos, porque são 4 cilindros e eles vão trabalhando de maneira articulada e sincronizada, tudo bem? Aqui tem um desenho que é do 4º tempo. Vou mostrar para vocês depois a sequência. Então, o que acontece em um dos cilindros? Pensa em um cilindro. O que está acontecendo em um cilindro? Note que tem 4, tá? Note que o que está acontecendo em um cilindro. Um cilindro, aqui tem uma válvula chamada válvula de admissão. Ela se abre. Na hora que ela se abre, o que acontece? Na hora que ela se abre, a bomba de combustível vai lá no tanque, suga um vapor de combustível, não é o líquido, tá? É vapor de combustível, e joga dentro do pistão, joga aqui dentro. Quando joga aqui dentro, o que acontece? Ó, do A para o B, o volume aumenta. O que acontece? O pistão desce. O pistão desce. Até aí nada aconteceu, tá? O pistão desce. Então, o volume de A para B, o volume está aumentando. Então, é a parte chamada de admissão. E aí, o pistão desce, e aí, por inércia, se ele desceu, agora ele vai subir. Quando ele sobe, ele comprime, a válvula de admissão se fecha, e ele começa a comprimir esse vapor de combustível com ar. Tudo bem? Uma mistura. Ele começa a comprimir. Que parte é essa? Do B para o C. Do B para o C, ele está comprimindo. Ele sobe agora o pistão comprimindo. Quando chega até um determinado limite da compressão do vapor, o que acontece? Aqui no meio tem a vela. A vela dá uma centelha. Quando a vela dá uma centelha, o combustível, esse vapor explode. Entra em combustão, explode. Pum, explode. Entrou em combustão. Quando ele explode, rapidamente a pressão aumenta. Então, do C para o D, a pressão aumentou, tá vendo? Olha o eixo da pressão. Do C para o D, a pressão aumenta. É exatamente o momento da ignição, na hora que a vela é ligada. Ok? Aí, quando ele explode, a pressão aumenta, ele joga com toda a força o pistão para baixo. Que é justamente que jogou o pistão para baixo, o volume aumenta de novo. Aí acontece de D para E, o volume aumenta de novo. Quando ele joga o pistão para baixo, turma, ele gerou movimento, gerou trabalho. E aí, esse movimento, olha aqui, ó. Aqui tem, se você for olhar, aqui tem mecanismos, tá vendo? Que acoplam, aqui, ó. Aqui tem mecanismo que acopla o pistão até a roda. O pistão à roda, tá vendo? E é exatamente isso que acontece no carro, lá no motor do carro. Existem mecanismos, que é o chamado virabrequim, que acopla o movimento do pistão que está descendo até o eixo do virabrequim. E o eixo do virabrequim transmite esse movimento para a roda do carro. Com isso o carro se movimenta. Transmite esse movimento. Então, olha só a questão. E aí, o que agora tem dentro do pistão? Tem resto de combustível queimado. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, tem sujeira. Aí o que tem que fazer? Tem que jogar isso fora. Aí o pistão está lá embaixo, porque ele foi jogado para baixo. Agora, essa outra válvula aqui, que é a válvula de escape, ela se abre. Quando ela se abre, a pressão abaixa rapidamente, porque quando ela se abre, a pressão é da atmosfera, porque está em contato com a atmosfera. Então, do E, da letra E para a letra B, tá vendo? A pressão diminui. E aí, o que acontece? O pistão agora sobe por inércia, porque ele estava em movimento, ele vai continuar em movimento. É isso que diz a lei da inércia. Física 1, né? Se o pistão estava em movimento, ele vai continuar em movimento. Então, agora ele estava descendo, agora ele vai subir e vai empurrar esse lixo, esse CO2, esse monóxido de carbono para fora. Quando ele empurra, é do B para o A, que é a fase chamada escape. E aí, o que acontece? Dentro do pistão, vai se repetir novamente. A válvula de admissão se abre, joga combustível, comprime, a centelha, a vela liga, joga o pistão para baixo.
E isso vai acontecer, turma, note que são 4 tempos. Isso vai acontecer nos 4 cilindros. Por isso que é um motor de 4 cilindros, né? Agora já está sendo feito motores de 3 cilindros, mas a maioria são motores de 4 cilindros. Ok? Então, esse é o diagrama, turma. Quem construiu esse ciclo foi um pesquisador chamado Otto. Por isso que esse ciclo é chamado ciclo de Otto. E por que é chamado de motores a combustão interna? Como eu já disse, a combustão ocorre dentro da máquina. Tá? E aí você perguntaria, professor, mas aonde fica a fonte quente e a fonte fria? A fonte quente, ela é dentro da máquina na queima. E a fonte fria, lembra lá, turma, que no painel do motor, tá? Quando vocês fizerem autoescola, vocês vão saber disso, que é uma das coisas que o professor de vocês lá na escola vai chamar a atenção de vocês, para vocês sempre olharem a temperatura do motor. Por quê? Isso está acontecendo nos 4 cilindros, é um bloco de ferro. Então, ele vai esquentar esse bloco de ferro. E ele vai esquentar e ele tem que esfriar. Aí, o que acontece? Tem lá, turma, você tem que sempre olhar a água do radiador do carro. O bloco do cilindro tem canozinhos que passam por ele e ali passa água a alta pressão. Aí acontece, essa água que passa pelo bloco do motor, ela esfria o motor e mantém a temperatura do motor. E aí essa água passa ali, esfria o bloco do motor, aí agora essa água está quente. Aí o que ela faz? Ela passa lá no radiador do carro, que fica na frente do carro, aí o radiador fica quente. Aí o que acontece? O ar do próprio, o carro está se movimentando, o ar que está frio passa e troca calor com o radiador e leva esse calor com ele. Então, tá vendo a complexidade? O bloco do motor esquenta, então ele tem que esfriar. Para isso que tem a água do radiador passando ali para manter a temperatura. A água passa ali, extrai essa energia térmica do motor, joga lá no radiador, aí o radiador entra em contato com a atmosfera e despeja na atmosfera esse calor. Note que, por causa de todos esses processos, esse é um processo que é o rendimento. Você pode pensar assim: a gente coloca 1 litro de gasolina no carro. Você colocou 1 litro. A pergunta que a gente poderia se fazer é o seguinte: será que eu consigo transformar 1 litro de gasolina no que eu tenho interesse, que é movimento das rodas? Não, pessoal. Não chega nem a 20%. Não chega nem a 20%, tá? A dificuldade em transformar essa energia térmica em trabalho, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não chega a 20%. Aí você pensa, então e da máquina térmica? A máquina térmica ali que gera minha energia elétrica? Alguém consegue dar um chute aí, pessoal? Você queima carvão, por exemplo, carvão. De tudo que você queima de carvão, quanto que você consegue usar para gerar energia elétrica? Alguém chutaria? O carro não chega a 20%, tá? Na queima da gasolina. Na queima do carvão, quanto vocês acham que a gente consegue gerar de energia elétrica? Alguém quer chutar? É um chute, tá, pessoal? Coloquem no chat. 5, boa, um bom número. Isso. Pessoal, só para vocês entenderem por que a energia elétrica das termoelétricas é tão cara. Pessoal, não chega a 15. É por aí, Carlos César. 5, 10, Mariana, 10, é por aí. É por aí, 10%. Ou seja, de tudo que a gente queima de carvão, tudo. Você queima 1 tonelada de carvão mineral. Em torno de 5 a 10% a gente consegue transformar em energia elétrica. Por isso que é tão caro. Por isso que a gente só liga as termoelétricas quando não chove, que é muito caro, tá? A gente vai ver por que isso acontece, tá? Tem várias coisas, mas existe uma lei por trás, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, se alguém perguntar um dia para vocês, poxa, mas por que a gente não consegue... Eu queimo 1 tonelada de carvão. Por que eu não consigo transformar essa 1 tonelada de carvão em energia elétrica? A resposta que você tem que dar é simples. Segunda lei da termodinâmica. Ela impede. Fazer isso, pessoal, você poderia se perguntar a seguinte também, né? Poxa, eu pago uma fortuna em 1 litro de gasolina.
Por que eu não consigo transformar 1 litro de gasolina em movimento do meu carro? Segunda lei da termodinâmica. Por quê? Fazer isso, turma, seria ter um rendimento de 100%. E a gente nunca... A segunda lei da termodinâmica, eu já estou adiantando, ela vai dizer exatamente isso. A gente não consegue construir uma máquina cujo rendimento seja de 100%. A gente sempre vai perder alguma coisa. Sempre vai perder alguma coisa. No caso aqui, a gente vai perder muito, né? Na máquina térmica, na máquina a vapor, a gente perde praticamente mais de 90% da energia. Na queima da gasolina, a gente perde mais de 70% da energia. Só para você ter ideia, os motores a combustão interna, turma, o melhorzinho é o motor a diesel. É o motor a diesel. Por isso que os carros grandes, picapes, caminhonetes, caminhões, carretas, são movidas a diesel. O diesel chega a 40% o rendimento. Mas olha, de 1 litro de diesel, 60% do litro você perde. Perdeu, você só usa 40%. E é o melhor, tá? É o melhor. Se um dia vocês forem comprar uma picape, compre picape a diesel, tá? Não compra gasolina, não, vocês vão se arrepender. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos um bloco com 4 furos, 4 cilindros, por isso que é um motor de 4 tempos. E, detalhe, tem 4. Cada um vai fazendo aquele ciclo. Aí o que acontece? Ó, tem o primeiro tempo, segundo, terceiro, quarto. Cada um faz o ciclo, e aí, na etapa D para E, que é quando a centelha é ligada e o pistão é empurrado para baixo, é que ocorre trabalho. Então, pessoal, isso aqui pode cair, por exemplo, no Enem. Note que isso aqui tem toda uma interdisciplinaridade. Isso aqui pode cair no Enem. Pode cair uma pergunta perguntando para vocês, por exemplo, onde é realizado o trabalho? Em qual dessas etapas? Porque tem várias etapas aqui. Se for apresentado um diagrama para vocês, aí vai contar uma história, botar um texto imenso falando que é um ciclo de Otto, que foi inventado na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Isso aqui, pessoal, tem uma conexão com a Revolução Industrial, que vocês vão aprender nas aulas de história, tá? Então, quando vocês estiverem tendo aula de história, lembra sobre Revolução Industrial? Lembre-se, máquinas térmicas lá da física. Então, no final, o avaliador vai perguntar para vocês: onde é que ocorre a realização de trabalho? O único momento aqui, turma, que é realizado o trabalho é quando a centelha é ligada e ocorre a explosão do combustível, que é quando o volume aumenta aqui, ó. O volume vai de D para E. Então, isso você vai responder. De D para E é onde é realizado o trabalho. Por quê? É quando o pistão é empurrado para baixo e o volume aumenta. Então, é simples. Alguém aqui sabe por que às vezes... Por que existe carro 1.0, 1.6, 2.0, pessoal? Alguém sabe por que é 1.0? Carro 1.0. Por que ele é um carro 1.0? Alguém sabe por que isso? O que quer dizer? É 1.0 o quê? O que é 1.0? Alguém sabe, pessoal? Ninguém? Ninguém sabe, não? Isso, Arthur, mais ou menos isso. Exatamente isso. Aí você botou litragem. Pessoal, quem não sabe, é mais ou menos assim. Não precisa saber, não, tá? Se vocês pegar... Eu não falei que tem um bloco do motor e tem 4 furos nele, que são os 4 cilindros. Se você juntar o volume dos 4 cilindros, o volume, se você juntar, dá 1 litro. Por isso, para você encher os 4 cilindros de combustível, não é 1 litro de combustível, não, tá? É a mistura, é o vapor, Quando você desce o pistão, o máximo aqui, juntando os 4, dá 1 litro. Esse é o carro 1.0. O carro 2.0, se você junta os 4 cilindros, somados os volumes totais que eles podem ter, dá 2 litros. Por isso que o carro 2.0, ele consome mais combustível do que o carro 1.0. Mas se ele consome mais combustível, ele transforma mais em trabalho também, mais potente, né?
E o carro, por exemplo, tem um carro 8 válvulas e tem um carro de 16 válvulas. O pessoal fala assim, meu carro é de 16 válvulas. Aí você fala, poxa, né, o meu só tem 8. Qual é a diferença? Eu não falei de válvula de admissão e válvula de escape? Então, cada cilindro tem uma válvula de admissão e uma válvula de escape. 2 válvulas. Se você olha que cada cilindro tem que ter isso, são 4 cilindros, então 4 vezes 2, 8 válvulas. Tem carros que têm 2 válvulas de admissão e 2 de escape. Então, 4 válvulas para cada cilindro. Então, 4 vezes 4, 16 válvulas. Então, às vezes o cara fala, meu carro é 2.0, 16 válvulas. É isso, só isso. Tá? Vamos falar dos refrigeradores, turma. Olha só, uma coisa que vocês têm que notar aqui. Olha só que interessante. A máquina a vapor, o ciclo, olha o sentido das flechas. Esse aqui é o sentido, pessoal, dos ponteiros do relógio, tá? Que é o sentido horário. Se você olha o motor a combustão interna, também, olha o sentido das flechas. Sentido horário, do ponteiro dos relógios. Nós vamos falar agora dos refrigeradores. Os refrigeradores também são máquinas térmicas. Eles transformam energia, no caso, pode ser calor, em trabalho. Então, eles também são máquinas térmicas. Só que aí, o que tem na geladeira da casa de vocês? Se você olhar na geladeira da casa de vocês, tem o congelador, que fica dentro da geladeira, onde você coloca a carne, o iogurte, o sorvete. Tem o compressor, que é uma caixa que fica embaixo da geladeira. Como o próprio nome diz, ele é compressor. Ele comprime um gás. Tem o radiador. O que é o radiador? O radiador não tem aqueles estribos atrás, aquela nossa metálica atrás da geladeira? Então, aquilo ali tem uma função para a geladeira. Geralmente o pessoal, quando está na pressa, coloca ali uma meia úmida para secar. Usa aquilo ali praticamente quase como varal. Não é o recomendado, tá? Não pode fazer isso, mas o pessoal usa. Não é por quê? Porque, no fundo, você vai aumentar o gasto de energia da geladeira. É isso que vai acontecer. Você vai pagar mais caro na energia elétrica. E tem a válvula descompressora. A válvula descompressora é uma válvula que liga o radiador ao congelador. É uma válvula que ela é meio discreta. Você olhando assim, se você não sabe que ela existe, você não vai nem notar que ela está ali. Você consegue notar o congelador, o compressor, o radiador. A válvula descompressora ela é mais discretazinha. É uma protuberância na encanação, né? Vamos ver o que está acontecendo em cada um deles, tá? Então, o que está acontecendo? Lá no congelador, turma, tem lá o seu alimento que está quente, ele precisa ser esfriado. Lá no congelador, quando você olha, nas geladeiras mais antigas dá para ver isso mais claramente. Tá? Você via umas tubulações. Essas geladeiras mais modernas não dá para ver isso tanto. Mas lá no congelador está acontecendo o de 1 para 2, como você está vendo aqui no gráfico. De 1 para 2, o que está acontecendo? O volume está aumentando. Então você pensa assim, opa, tem alguma coisa lá que o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, significa que está evaporando. Por isso que o congelador também é chamado de evaporador. Então, o que acontece? Vem ali um líquido, um fluido de operação, que nem lá na máquina a vapor, que era água, agora é outro, não é água, tá? Vem ali um fluido de operação, está na forma líquida, ele entra em contato com o alimento que está dentro do congelador, que está quente, aí acontece, ele absorve calor. Por isso que está a flecha aqui, calor entrando. Ok? Então, esse fluido de operação, ele absorve esse calor do alimento, então ele esquenta, a temperatura dele aumenta e ele evapora. E a temperatura do alimento diminui, que é o que a gente quer. Aí, beleza. Esse fluido de operação passou dentro do congelador, retirou calor de dentro do congelador. Olha a flecha aqui, do 1 para o 2. Então, ele evaporou, virou vapor. Do 3 para o 5, o que está acontecendo do 3 para o 5? O volume diminui de V3 para V5. O volume está diminuindo. Então, olha só, se o volume está diminuindo, o volume era grande, o volume diminuiu. Esse é o processo de condensação. Era vapor, está virando líquido novamente. O que está acontecendo aqui? Do 3 para o 5,
está passando por essa grade aqui, ó, por esse radiador. Quando esse vapor passa pela grade, o que está acontecendo? A grade está em contato com a sala, com a sua cozinha, no caso, né? Você coloca o geladeiro na cozinha. Essa grade está em contato com a cozinha. Quando o vapor passa por esse radiador, por essa gradezinha, ele entra em contato com o ar da sala. Então, o que ele faz? Ele não tem uma energia térmica, ele joga fora essa energia térmica na cozinha. Tanto que se você colocar a mão atrás dessa gradezinha, você vai sentir a sua mão esquentando. Por quê? Porque está sendo jogada energia térmica ali. Quem está jogando? Esse fluido de operação. O que ele fez? Ele tirou calor lá de dentro do congelador e agora está jogando aí por meio do radiador na sala. Tudo bem? Na sala. E aí, nesse processo, ele vai do 3 para o 5, onde ele vira líquido novamente, se condensa. Só que aí, agora, ele não tem que voltar lá para o congelador novamente para repetir o ciclo. Só que agora, note, ele, antes de entrar para o congelador, ele vai ter que, de novo, mudar a sua pressão. Então, é isso que está acontecendo, turma. Então, olha só, esse fluido de operação, ele passa dentro do congelador, retira calor de dentro do congelador, né? À toa que tem a flecha aqui, retira calor de dentro do congelador. Então, a temperatura dele aumenta, então ele evapora e a temperatura do alimento diminui. Aqui ele passa pelo motor, aumenta a pressão no motor. Do 3 para o 5, como ele absorveu o calor, turma, e ele aumentou sua energia, ele tem que jogar em algum lugar, tem que jogar fora em algum lugar. Onde que ele vai jogar? A geladeira não está na sua sala? Então ele vai jogar na sua sala por meio do radiador. Depois ele passa pela válvula descompressora e aí a pressão dele diminui e ele é jogado de novo para dentro do congelador. E ele vai se repetir nesse ciclo. Dentro do congelador, ele retira calor, no radiador, ele joga fora. Note que esses elementos, para a geladeira existir, pessoal, tem que estar lá. Tem que estar lá o compressor para comprimir esse gás, tem que estar lá o radiador para ele poder jogar essa energia fora, tem que estar lá essa válvula descompressora para ele diminuir a sua pressão e a sua temperatura. Tá? Aqui tem a geladeira. Você olha, lá tem um compressor, esse negocinho aqui embaixo. A válvula descompressora está aqui perto do radiador. Tá? Não tem jeito. Por que a gente não pode colocar uma meia ali atrás para secar, turma? Quando você coloca uma meia gelada, olha só, uma meia gelada aqui, você diminui a temperatura do seu radiador, que são essas grades. Quando você diminui a temperatura, o que está acontecendo? Lembre-se o seguinte, para um corpo trocar calor com outro corpo, esse fluxo de energia térmica acontece por causa da diferença de temperatura. Se o fluido de operação está passando por ali e ele está quente, e se você coloca um objeto lá atrás que está trocando calor, na verdade, com a meia, o radiador vai trocar calor com a meia, não com o fluido de operação. Então, o que acontece? O rendimento da sua geladeira vai lá para baixo. O seu radiador não está trocando, vai trocar calor, vai trocar energia com o fluido de operação de maneira assim, prejudicada, porque ele também está trocando energia com a meia. Então, na verdade, a gente não pode deixar nada ali atrás. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação à geladeira? Como ela funciona? E olha só que interessante, né? O ciclo aqui está no sentido contrário. Está no sentido que é contrário dos ponteiros do relógio, que é anti-horário, tá? Isso é uma particularidade, tá? Uma máquina térmica, o ciclo é no sentido horário, dos ponteiros do relógio. Um refrigerador no sentido anti-horário, no sentido contrário. Tá? Por quê? Porque o calor tem que fluir no sentido inverso. O calor aqui está indo de onde para onde? Na máquina, era da caldeira para o condensador. Da fonte quente para a fonte fria. É o sentido natural. Na geladeira, o calor está fluindo de onde para onde? Está do congelador, que é a fonte fria,
para o radiador, que é a fonte quente. Então, você concorda comigo que o calor está no sentido contrário do que ele deveria fazer? Ele está indo do frio para o quente? E nós aprendemos que calor vai do quente para o frio? Mas lembre-se, lá eu falei, de maneira espontânea, o calor vai do quente para o frio. Mas por que na geladeira a gente consegue fazer o calor ir do frio, da fonte fria para a fonte quente? O compressor, turma, o compressor está realizando trabalho. Então, se você forçar, se você pagar o preço, você consegue fazer o calor fluir do frio para o quente. Mas é um processo que não é espontâneo. Nós temos que pagar o preço. O nosso compressor tem que estar funcionando. Então, lá na máquina térmica, a máquina térmica ela realiza trabalho. Aqui no compressor, aqui na geladeira, o que acontece? A máquina térmica está sofrendo o trabalho. Então, por isso que a gente diz que é uma máquina térmica que funciona ao contrário. Ela tem que sofrer trabalho para isso acontecer, porque isso não é espontâneo. Vamos falar agora dos modelos teóricos, motor térmico. Vamos falar agora da teoria por trás disso, né? O que tem no motor térmico? Tem uma fonte quente, tem uma fonte fria, a caldeira e o condensador, e no meio ali tem um motor térmico, olha só. Uma determinada quantidade de calor, QA, é retirada da fonte quente, entra na máquina, uma parte é usada para realizar trabalho, está aqui, ó, o tal realiza trabalho, e uma parte é despejada na fonte fria, que eu chamei de QB. E aí, qual é o rendimento? Eu não falei que no motor térmico, lá na máquina a vapor, não chegava a 10%? Eu não falei que no motor a combustão interna da gasolina, o motor de Otto, não chegava a 20%? Então, como é que a gente calcula esse rendimento, turma? O rendimento, ele é bem assim, ele é o benefício, que é o que eu quero, dividido pelo custo, que é o que eu tenho que pagar. Qual é o benefício? O benefício é o trabalho que eu quero realizar. É a hélice que vai se movimentar, é a roda do carro que vai se movimentar. Isso é o que eu quero, é o benefício, é o que eu quero que seja feito. É o trabalho. Qual é o preço que eu tenho que pagar, turma? O preço que eu tenho que pagar é o calor que é extraído da fonte quente. É o calor que eu extraio da caldeira, por exemplo. É o calor que eu extraio da queima do combustível. Esse é o preço. É o dinheiro que eu pago na compra do carvão, é o dinheiro que eu pago, por exemplo, na compra do combustível. Então, é a quantidade de calor. Então, gravem isso. Rendimento de uma máquina térmica é o trabalho dividido pelo calor retirado da fonte quente. Ok? E aí, o trabalho, como é que a gente pode escrever o trabalho? Então, isso aqui você pode calcular dessa maneira, tá? Você pega só o valor do trabalho, que vai estar em joule, tipo 100 joules dividido pelo valor do calor retirado da fonte quente, que seria 500 joules. Aí dá 1/5 do trabalho, que é 0,20, seria 20%. Mas como é que eu calculo o trabalho? O trabalho você também pode escrever de outra maneira. O trabalho aqui, se você for olhar, é a diferença líquida entre o QA e o QB. É a diferença entre o que eu extraio da fonte quente e o que eu rejeito ou entrego na fonte fria, que é o QB. É a diferença, ó, aqui embaixo está, QA menos QB. E aí você faz uma divisão, ó, QA dividido por QA dá 1, QB dividido por QA dá QB por QA. Então você pode também calcular o rendimento da máquina dessa maneira. Note que você poderia perguntar assim: ah, professor, mas peraí, rendimento igual a 1. Então, peraí, se der 1, é 100%. Não é isso? Então, é só pegar o QB e fazer igual a 0. Pessoal, só que a gente não pode fazer isso. Por quê? Para que o calor flua da fonte quente para a fonte fria, tem que ter fonte fria. Você concorda comigo? O calor, ele só flui entre um corpo e o outro se há uma diferença, se os dois existirem e se houver uma diferença de temperatura entre eles. Então, a fonte fria, turma, ela tem que existir para que eu tenha máquina térmica. Tem que existir. Então, não tem jeito. Você sempre vai ter que jogar. Para que a fonte fria exista, você tem que jogar alguma coisa ali nela, alguma quantidade de calor. Então, sempre vai ter um QB. Sempre.
Então, sempre o rendimento vai ser 1 menos alguma coisa. Se é 1 menos alguma coisa, ele vai ser sempre menor do que 1. Se ele vai ser sempre menor que 1, pessoal, então ele vai ser sempre menor do que 100%. Nunca vai ser 100%. Pessoal, parece simples, né? Hoje isso aqui está nos livros de ensino médio. Mas quando eles começaram a perceber quando eles começaram na Revolução Industrial, eles começaram a construir as máquinas e aperfeiçoa aqui, mexe aqui, e eles não conseguiam entender por que eles não conseguiam aumentar o rendimento das máquinas. A teoria por trás, turma, só veio depois. Isso aqui só foi estudado depois que eles estavam tentando entender por que eles não conseguiam aumentar o rendimento das máquinas. Por mais que eles melhorassem as máquinas, o rendimento não aumentava. Por quê? Porque sempre tem que ter uma fonte fria. Então, sempre você tem que colocar uma quantidade de calor lá na fonte fria. Então, o que diz a segunda lei da termodinâmica para as máquinas térmicas? Aí é um enunciado. Diz o seguinte, ó, é impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, porque são cíclicas, né? Tenha como único efeito transformar completamente energia térmica recebida de uma fonte quente em trabalho. Não dá. O que a gente extrai da caldeira não tem como pegar tudo isso e transformar em trabalho. Uma parte eu tenho que jogar fora lá na fonte fria. Não tem jeito. Não tem jeito. Como funciona o refrigerador? O refrigerador funciona exatamente ao contrário. Olha só. O calor está sendo retirado da fonte fria. E como que isso é feito? Olha só. Isso é feito, olha a flecha do trabalho. O trabalho está sendo realizado sobre o refrigerador. Quando o trabalho é realizado sobre o refrigerador, e quem é que realiza esse trabalho? É o compressor. Se você abrir um compressor, que é aquela caixa preta do refrigerador, lá dentro tem um pistão comprimido, é um pistãozinho. O gás passa e o pistão comprime o gás. Então, está sendo realizado trabalho sobre o gás. Está sendo realizado trabalho sobre o gás. Então, quando isso acontece, calor é retirado da fonte fria e é jogado aonde? Na fonte quente. Então, olha só que interessante. A gente aprende que espontaneamente, você coloca um copo d'água, um copo de café sobre a mesa, o que vai acontecer é o café vai esfriar. Por quê? É o que acontece de maneira espontânea. Aqui no refrigerador, ou seja, o calor flui do café para a sala, porque o café está uma temperatura maior do que a sala. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, o calor está fluindo do corpo de temperatura menor para o corpo de temperatura maior. Isso não acontece de maneira espontânea. Para que isso aconteça, nós temos que realizar trabalho. Quem faz isso para a gente é o compressor, ele faz isso. Então, ele comprime o gás, aí o gás consegue retirar calor lá de dentro do congelador e jogar lá na sua cozinha, que é a fonte quente. É no sentido contrário. E aí, de novo, só que assim, como é que a gente calcula a eficiência dessa máquina, ou o rendimento? Nos refrigeradores, a gente chama de coeficiente de desempenho, tudo bem? Mas é um rendimento do mesmo jeito. A definição é a mesma. Primeiro, o benefício dividido pelo custo. Qual é o benefício? O que você quer fazer com a geladeira? Você quer que a geladeira extraia calor de dentro do congelador, ou seja, QB, tudo bem? Só que para isso você tem que pagar um preço. Qual é o preço que você paga? É o trabalho que você tem que realizar sobre o gás. Então, o coeficiente de desempenho ou rendimento desse refrigerador, mais popularmente, de maneira mais popular, é o quê? O benefício, que é o calor B, retirado de dentro do congelador, dividido pelo custo, que é o trabalho que você tem que realizar. Então, esse vai ser o coeficiente de desempenho, o QB dividido pelo trabalho tal. Mas lembre-se que QB, ou o trabalho, a gente pode descrever o trabalho como o calor que eu despejo na fonte quente dividido pelo calor que eu retiro da fonte fria. Então, trabalho tal é QA menos QB. Então, a gente pode escrever como assim, ó. Aí a gente usa outra lei. Ah, tá, aqui eu troquei, desculpa, errei aqui, não é? Aqui é E, tá? Aqui é E, eu errei. Então, o E, que vai ser o coeficiente de desempenho, vai ser QB, QA menos QB.
Mas a ideia é a mesma, é o benefício dividido pelo custo. E o que diz a segunda lei da termodinâmica também para os refrigeradores? Diz o seguinte, ó, é impossível para um refrigerador retirar calor de um corpo frio e liberar a mesma quantidade de calor para o corpo quente. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não consigo, turma, tirar QB de dentro do congelador e jogar QB na fonte quente. O que eu jogo na fonte quente sempre é maior do que eu retirei lá do congelador. Por quê? Quando você realiza trabalho, quando o compressor realiza trabalho sobre o gás, a energia dele aumenta. Então, olha só que interessante. Você está diminuindo a temperatura do seu congelador ou está mantendo, só que a temperatura da sua cozinha está elevando, está aumentando. Funcionaria, turma? Vamos supor que a sua cozinha está muito quente. Sua cozinha está extremamente quente. Deixar a porta da geladeira aberta diminuiria a temperatura da sua cozinha? O que a segunda lei está dizendo? Eu não consigo tirar, eu não consigo extrair QB e jogar de volta na cozinha QB. Se isso fosse possível, a temperatura não ia mudar. Só que eu retiro QB de dentro do congelador e eu jogo na cozinha uma quantidade de calor maior. Então, manter a temperatura, manter a porta da geladeira aberta, na verdade, vai aumentar a temperatura da cozinha, não vai diminuir a temperatura da cozinha. Essa é a segunda lei da termodinâmica para os refrigeradores. Aqui é interessante, turma, que vocês podem perguntar assim, mas qual é o fluido que está girando ali dentro da encanação, né? Ele passa dentro do congelador, vai para o radiador, que fluido é esse? Antigamente, turma, se usava uns fluidos à base de carbono e flúor, que eram os clorofluorcarbonetos, os chamados CFCs. Não sei se vocês já estudaram esse tópico lá na química. Se usava esses elementos, né, à base de cloro e flúor, os chamados clorofluorcarbonetos. O mais famoso desses fluidos, é um fluido, né, um líquido, era o freon. Só que com o tempo, eles descobriram o seguinte, que quando esse freon, esses clorofluorcarbonetos, eles eram liberados na atmosfera, o flúor, né, o flúor reagia com o ozônio da camada de ozônio e destruía a camada de ozônio. Por isso que eles falam dos buracos da camada de ozônio, né? Antigamente isso era tópico de discussão. Então, a indústria teve que abolir o freon, os clorofluorcarbonetos. E agora eles utilizam, se eu não me engano, compostos à base de hidrogênio, que é hidrogênio, a composto de hidrogênio. Tem um aí que é o mais famoso, acho que é o 134A. Agora eles nem colocam nomes, né? Eles botam um número, que é o 134A. Algumas empresas, turma, essas empresas que têm sistemas de refrigeração muito grandes, né, frigoríficos, eles utilizam a amônia. Só que a amônia é perigosa, né? Porque a amônia é tóxica. Então, eles utilizam, porque, né, a amônia é muito mais barato do que esses outros fluidos, principalmente 134A, mas a amônia é perigosa, né? Porque se ela vazar, ela causa intoxicação. Tá? Então, esses são os mais utilizados hoje em dia. Tá? Vamos falar de transformações reversível e irreversível, turma. Eu não sei se vocês já perceberam, turma, mas o que é algo que é reversível? Quando você está tomando café e uma xícara cai no chão, ela quebrou. Você nunca vai ver os pedaços da xícara voltando a ser xícara. Então, esse é um processo que a gente chama de irreversível. E se você for olhar, tudo na natureza, turma, tende a isso. Tá? Então, a maioria dos processos da natureza são irreversíveis. Ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, o que vocês estudaram lá em Física 1 não deixa isso muito claro. Isso que tem a ver, turma, para onde que o tempo corre, né? Qual é a flecha do tempo? O tempo vai sempre do passado para o futuro. E a segunda lei da termodinâmica tem a ver com isso. A segunda lei da termodinâmica vai dizer o seguinte, que a flecha do tempo vai ocorrer num sentido, o tempo vai ocorrer num sentido
em que uma grandeza chamada entropia, e aí eu já vou definir ela, aumenta. O que é a entropia, turma? Note, a entropia, a definição dela é muito simples. É o calor dividido pela temperatura. A entropia, ela tem a ver com o seguinte, pessoal. Lembra da explicação que eu dei para vocês do bloco? O bloco tem energia cinética e está descendo um plano inclinado. Aí, quando chega lá embaixo, ele percorre uma distância e para. Aí o professor falava o seguinte, a energia mecânica se perdeu, ela se transformou em energia térmica. E a história parava por aí, porque tinha que parar aí mesmo. O que aconteceu, turma? A energia, ela estava no bloco como um todo, que era cinética. Quando o bloco parou, ele esquentou. Então, as suas partículas, se ele esquentou, a temperatura aumentou. Então, as suas partículas estavam mais agitadas. Então, acontece, a energia que estava como um bloco, no bloco como um todo, agora ela foi dividida pelos átomos. Cada átomozinho do corpo ganhou um pouquinho dessa energia. Note, a energia não se perdeu, não foi destruída. Ela se transformou. Agora ela virou energia de vibração dos átomos. Cada átomozinho ganhou um pouquinho dessa energia. Quando isso acontece, turma, nós dizemos que a entropia do bloco aumentou. Isso é entropia. Quando essa medida de como a energia vai ser distribuída pelos átomos do corpo é o que a gente vai chamar de entropia. E a gente mede isso com o calor dividido pela temperatura. É uma mensuração disso. Ou seja, antes a energia estava no bloco como um todo, agora a energia está nos átomozinhos individuais. E geralmente é isso que acontece na natureza, turma. E quando isso acontece, nota-te, o bloco parou. Esse bloco ele poderia ir um pouquinho mais para frente, por exemplo, e empurrar uma mola, comprimir uma mola, realizar trabalho. Só que no meio do caminho, o que aconteceu com a energia? A energia foi realocada nos átomos. A gente diz aí, então, que o trabalho foi perdido. Não deu para realizar trabalho. Então, isso tem a ver com a entropia. Não precisa ficar muito preocupado com isso, não, tá? Isso raramente aparece por aí, tá? Mais informativo, né, pessoal? Aí você poderia perguntar assim, poxa, professor, mas você falou que a máquina a vapor, o rendimento não passa de 10, o motor a combustão interna do carro não passa de 20, possivelmente o motor a diesel chega a quase 40, mas também fica menos que isso. Aí você poderia perguntar assim, poxa, mas qual é o limite? Até onde eu posso ir? Né? Qual é a máquina que teria o maior rendimento possível? Quem fez essa pergunta, turma, foi um pesquisador chamado Carnot. Ele resolveu construir a máquina teórica, tá? Essa máquina não existe na prática. Você não pode ir ali numa loja que vende máquinas e chegar lá e falar assim, vê uma máquina de Carnot aí, porque ela não existe. É uma máquina teórica. E aí esse pesquisador pensou nisso. Qual seria a máquina teórica que teria o maior rendimento? Então, essa máquina ela é o limite, ela tem o maior rendimento. E aí ele pensou e montou os seus postulados e falou, ó, essa máquina, ela primeiro, né, ela tem que operar entre duas temperaturas, porque tem que ter fonte quente e fonte fria, e essa máquina, ela não pode depender do fluido de operação. Então, ela não pode depender se é a água, se é o freon, né? Nessa época não existia freon, né? Ela não pode depender de qual fluido eu estou usando. Então, tem que ser uma máquina que independe disso, para que ela tenha o maior rendimento. E aí ele chegou a uma conclusão, turma, bastante interessante, que é o rendimento dessa máquina, está aqui o eta, rendimento, só vai depender das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. É um menos, tudo bem? Então, note, essa máquina, por exemplo, ó, ela só vai depender das temperaturas das fontes, fonte quente, fonte fria, o rendimento dessa máquina. Se a gente pega um exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, por exemplo. Considere uma máquina térmica que opere entre essas temperaturas, 400 Kelvin e 300 Kelvin. Lembre-se que 300 Kelvin é a temperatura ambiente, tá? Então, a fonte fria é o ambiente. 400 Kelvins é 100 unidades acima disso, tá? Então, seria aí 127 graus Celsius, tá? Então, qual seria o rendimento dessa máquina teórica de Carnot? Máquina de Carnot.
Você vai pegar 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. Então, seria 300 dividido por 400, que dá 1 menos 3/4. 1 menos 3/4 é 1/4, que é 25%. Olha só que interessante. O que o Carnot está afirmando para a gente aqui, que essa máquina operando entre essas duas temperaturas, entre 27 graus Celsius e 127 graus Celsius, o rendimento dela seria de 25%. Toda a energia que você produz na queima do carvão, você só vai utilizar para realizar trabalho 25%. Os outros 75% dessa energia, o que vai acontecer? Vai ser rejeitado na fonte fria. E note, essa é uma máquina teórica de Carnot que está dizendo que é um rendimento máximo. Qualquer máquina real, eu estou dizendo o seguinte, qualquer máquina real, turma, qualquer máquina, a máquina que produz, que é utilizada nas termoelétricas, se ela estiver trabalhando entre 27 graus Celsius e 127 graus Celsius, que é a temperatura da panela de pressão, da caldeira, ela vai ter um rendimento, ela tem que ter, teoricamente, um rendimento menor que 25%, não pode ultrapassar disso. Na verdade, o rendimento dela acaba que está muito longe disso, não chega nem a 10, né? Tudo bem? Então, essa foi a contribuição do Carnot para o estudo das máquinas. Ele impôs, por meio do seu trabalho, um limite superior. Então, não tem como, vai ser só 25, de 25 para baixo. De 25 para baixo, não vai passar de 25. Por mais que você tente, não vai passar de 25, turma, porque a teoria diz assim. Por muito tempo, pessoal, as pessoas acharam que eles podiam burlar isso, essa regra, que era a segunda lei da termodinâmica, tá? Até hoje tem gente... Esses dias eu vi uma matéria no jornal de um cara falando que tinha rendimento de 100%. Mas você via lá que que estava fazendo estava tudo errado. Então, até hoje tem gente que às vezes tenta burlar essa regra, mas não consegue, tá? Isso é uma lei natural e tem a ver com o aumento da entropia. Como eu disse, tudo na natureza, turma, se resume o seguinte: o bloco desliza e para. A energia estava no bloco como um todo e agora ele vai estar nos átomos. Então, a gente diz o seguinte, que a entropia aumenta. Então, tudo na natureza tende para fazer com que a entropia aumente. Ou seja, tudo na natureza tende para que a gente pegue calor e rejeite na fonte fria, para que a entropia aumente.